Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e nessa aula você vai aprender sobre frações e como que se faz a leitura de frações. Então vamos entender aqui qual o significado da fração. Nessa primeira imagem de um círculo tem uma partezinha, ela foi dividida em 4 partes e um pedacinho dela, uma partezinha que está pintada. Então a fração 1/4, 1/4, refere-se a essa parte pintada, que é uma parte só, num total de 4 partes. Então, gente, a fração, ela representa geralmente uma parte de um todo, tá? Então, essa daqui, como é uma partezinha no total de 4, então a gente descreve essa imagem como sendo 1/4. Agora, no segundo círculo, ele foi dividido em 8 pedaços iguais, 8 fatias iguais, e 2 delas estão pintadinhas. Então, a fração correspondente a essa parte pintada é de 2/8. Por quê? Porque 2 é a parte pintada e 8 é o total de partes em que a imagem foi dividida. Na terceira figura, nós temos um quadrado dividido em 4 quadradinhos menores. Então, 4, que é o total de partes em que a figura foi dividida, está aqui embaixo da fração, na parte de baixo. E na parte de cima é a quantidade de partes pintadinhas, aqui é uma só, tá? E na última imagem, nós temos um quadrado dividido em 16 quadrados menores. Então, essa fração aqui, como tem 4 quadradinhos desses que estão pintados, então essa fração é 4 sobre 16. E como que se faz essa leitura, né? Toda vez que for acima de 10 no denominador, você lê normalmente o número e acrescenta avos na frente. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui embaixo para vocês mais sobre isso. Mas primeiro, eu tenho que dizer para vocês que o número de cima da fração nós chamamos de numerador e o número de baixo da fração nós chamamos de denominador. Tá? E também é importante vocês entenderem que, por exemplo, se eu tenho um quadrado dividido em 4 partes e as 4 partes dele tem que ser sempre partes iguais, tá? E as 4 partes estiverem pintadas, então essa fração, no denominador, eu coloco o total de partes em que a figura foi dividida, que é 4, e em cima as partes em que você está se referindo. Aqui no caso eu estou me referindo às partes pintadas, então também são 4. E essa fração, toda vez que você tem uma fração onde o numerador é igual ao denominador, essa fração indica a quantidade inteira, né? Porque a quantidade de partes em que você dividiu é igual à quantidade de partes que você está se referindo. Então, 4/4 é a mesma coisa que 1, que é uma figura inteira. É importante também vocês entenderem que a fração é como se representa uma divisão. Então, por que 4/4 dá 1? Porque 4 dividido por 4 dá 1, tá? Agora, nesses outros exemplos aqui, 1/4, eu não efetuo a divisão porque não dá o número inteiro, né? 1 dividido por 4. Então, o 1 é menor do que 4. Então, eu deixo sob a forma de fração. 2/8, 2 é menor do que 8. Então, eu deixo assim na forma de fração. Por quê? Essa parte, o número de cima, que é o numerador, ela representa uma parte menor do que o total de partes em que essa figura foi dividida, tá? Agora, quando o numerador é igual ao denominador, você pode dividir, que sempre vai dar 1. Se refere à figura inteira, tá? A quantidade inteira daquela imagem, daquele objeto que está sendo dividido. Bom, agora vamos aqui à leitura de frações. Como que a gente faz a leitura de frações? Toda vez que o denominador for 2, você lê o número de cima normalmente e o número de baixo você vai falar meio. Então, 1/2 é 1 meio. Agora aqui, quando o denominador for 3,
você lê o numerador normalmente e o denominador você deve ler falando terços. Então, aqui são 2 terços. Quando o denominador for 4, você chama de quartos. Então, aqui 3 quartos. Ou se fosse 1, seria 1 quarto, né? Então, 3 quartos. Aqui, quando o denominador é 5, e aqui o numerador é 2, né? Então, vai ficar 2 quintos. Se o denominador for 6, é sexto ou sextos. Então, aqui como é 1 em cima, então é 1 sexto. Se fosse maior do que 1 no numerador, você diria sextos, tá? Agora, 4 sobre 7 é 4 sétimos. 6 sobre 8, 6 oitavos. 5 sobre 9, 5 nonos. Agora vai mudar um pouquinho, né? Toda vez que, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre 10, 1 décimo. 1 sobre 100, 1 centésimo. Se fosse 2 em cima, 2 centésimos. 1 sobre 1000, 1 milésimo, ou 2 milésimos, ou 10 milésimos, tá? Mas, então, todos esses que eu falei aqui, eles têm esses nomes especiais. Só que quando for de 11 para cima, tirando o 100 e o 1000, você vai ler normalmente o numerador e o denominador e vai acrescentar avos na frente do denominador. Então, aqui são 6, 21 avos. Se fosse assim, 4 sobre 15, como que eu iria ler? 4, 15 avos, tá? Se fosse 5 sobre 98, 5, 98 avos. E é sempre importante lembrar o que significa a fração, né? Por exemplo, essa fração 4, 15 avos. Significa que algum objeto, alguma imagem, alguma figura foi dividida em 15 partes e nós tomamos apenas 4 partes. 4 partes que nós estamos nos referindo, tá? Então é isso aí, gente. A ideia de fração é simples, né? A parte da leitura também é simples, mas não deixe de acompanhar as próximas aulas sobre frações, em que eu vou explicar o que é o número misto, o que é uma fração imprópria, como que se faz a simplificação de frações. Acompanha então na playlist do 6º ano, ok? É isso aí, eu gostaria de pedir para, se você gostou, clique aí no gostei e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigada!